Boa tarde. Meu nome é Haroldo de Oliveira Maia e meu número de matrícula é 3660784. Sou aluno do 8º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Leonardo da Vinci, da Uniaselv, do Polo Distrito Industrial situado na cidade de Manaus. Estamos aqui para apresentar este trabalho, cujo título é Viga Biapoiada com Balanço, um processo de projetá-la e construí-la. Um dos nossos objetivos com este trabalho é atender às exigências da disciplina Seminário Interdisciplinar 8, do curso de Engenharia Civil da Uniaselv. Para tanto, foi desenvolvido um estudo sobre o processo de concepção e execução de uma viga biapoiada com balanço, durante o qual foram confeccionados um paper e este protótipo que vos apresento agora, que tem o intuito de simular os esforços atuantes típicos desse tipo de estrutura, como o momento fletor positivo e negativo e o esforço cortante. A viga foi construída com 39 centímetros de comprimento e apresenta uma estrutura composta por barras elásticas. Essas barras aqui são barras de elástico, representando as armaduras longitudinais, positivas e negativas, e por caixas de fósforos, simbolizando os estribos. O objetivo aqui, então, é demonstrar, por meio desta maquete, de forma prática e visual, a função das armaduras longitudinais e transversais em estruturas de concreto armado. Por meio da simulação de carregamentos, observa-se o comportamento da viga frente aos esforços de tração, compressão e flexão, conforme preconizado pela teoria da resistência dos materiais e pelas diretrizes normativas da ABNT, NBR 6118 de 2023. A maquete permite, assim, compreender as interações entre os elementos estruturais e os efeitos causados pelas ações externas. Os principais esforços a serem considerados são o momento fletor, cujo valor máximo ocorre no apoio engastado e decresce linearmente até a extremidade livre. Isso nós estamos falando aqui da parte da viga que está em balanço. Esforço cortante, que é responsável pelo equilíbrio vertical da viga, com magnitude maior na região próxima ao engaste, ou seja, nessa região aqui próxima. Isso se falando ainda da parte que está em balanço. E exige a inserção de estratégias de armaduras que diferem significativamente daquelas utilizadas em vigas biapoiadas. As principais armaduras são a armadura superior, que é a negativa, essa parte aqui, estamos falando ainda da parte que está em balanço, essa parte. Localizada na região comprimida. Tem função secundária, geralmente servindo de suporte para os estribos e armaduras principais. Os estribos estão aqui representados por essas caixas de fósforos, que são justamente as armaduras transversais, as armaduras longitudinais. Notar que na parte apoiada, ou biapoiada, né, as forças de tração e compressão se invertem. Por exemplo, enquanto aqui, na parte que está em balanço, o negativo está na parte superior, que é a parte que resiste realmente à tração,
A, a outra parte inferior é representada por armaduras chamadas de positiva, né? Essa parte aqui inferior, tá certo? Os estribos, eles resistem aos esforços de cisalhamento, principalmente próximos ao apoio. Principalmente quando se coloca uma carga aqui, próximos aos apoios, realmente o esforço de cisalhamento é bem maior. Quando a viga recebe uma carga, ela apresenta algumas fissuras aqui. Quando nós colocamos alguma carga aqui, ela vai apresentar algumas fissuras. Sabes que o concreto, ele é responsável por resistir aos esforços de compressão. Quer dizer, o concreto ele é muito resistente às forças de compressão, enquanto a armadura possui alta resistência à tração e capacidade de distribuição dos esforços de cisalhamento, e a união de ambos faz com que a estrutura de concreto armado seja extremamente resistente. Além de resistir aos esforços de tração, a armadura longitudinal também é utilizada para controlar a abertura de fissuras. Isso porque as barras de aço possuem uma maior capacidade de deformação do que o concreto. E quando a estrutura é submetida a cargas, as barras são capazes de absorver parte dessas deformações. A armadura longitudinal é um dos elementos mais importantes na construção de estruturas de concreto armado, pois é responsável por resistir aos esforços de tração que surgem quando a estrutura é submetida a carregamento, submetida a determinadas cargas. A armadura transversal, que são os estribos, tem como função reforçar a seção transversal da peça estrutural. Essa armadura é composta por barras de aço dispostas perpendicularmente à estrutura longitudinal, formando uma espécie de gaiola que envolve a seção transversal da peça de concreto. Uma forma comum de amarração transversal, que são esses estribos, eles estão funcionando ao longo da armadura longitudinal, que ajudam a manter as barras da armadura longitudinal no lugar e a garantir que elas fiquem adequadamente espaçadas. A armadura transversal luta contra as forças cortantes e também ajuda a evitar o deslocamento lateral das barras de aço da armadura longitudinal e a flambagem destas, o que poderia comprometer a integridade estrutural de toda a peça. Em uma viga com balanço, o momento fletor representa a tendência da viga de dobrar ou flexionar sob a ação das cargas aplicadas. É um esforço interno que causa tensão e deformação na viga, sendo mais pronunciado na região de fixação da viga. Vamos agora fazer aqui uma pequena demonstração disso tudo que nós falamos até então. Aqui estão as armaduras, aqui as armaduras superiores, as armaduras longitudinais. Aqui as armaduras longitudinais superior. Vejam que quando essas armaduras são bem tracionadas, o que acontece? Nós temos aqui a viga completamente como deve estar, bem na horizontal. Quando nós forçamos essas armaduras superiores, o que acontece? Essa parte que está ali apoiada realmente fica bem nivelada juntamente com a parte que está em balanço. Verificamos aqui todas
bem tracionadas, né? Então, quando nós aplicamos uma determinada carga, digamos aqui, no meio da viga biapoiada, o que nós percebemos? Percebemos que existe umas fissuras na parte inferior da viga. Quer dizer, essa parte da estrutura, essa parte aqui das armaduras longitudinais, nessa parte biapoiada, elas resistem a essa força de tração. Essa parte aqui inferior das armaduras inferiores, nós chamamos de negativo, né? Essas armaduras negativas, elas suportam essa força de tração. Quando nós colocamos uma carga aqui, inclusive formando algumas fissuras aqui e também próximas aos apoios, né? Quando nós colocamos alguma carga nessa parte que está em balanço, o efeito é contrário, ou seja, as armaduras superiores são as negativas que suportam a tração, a força de tração, né? E as armaduras inferiores suportam a força de compressão. Quer dizer, na parte que está biapoiada, as coisas se invertem. Enquanto na parte que está em balanço, a ferragem negativa é que suporta a força de tração, na parte biapoiada é justamente as ferragens longitudinais que suportam essa força de tração. E as superiores, as armaduras superiores, suportam as forças de compressão. Na parte do balanço a coisa é invertida, como nós podemos perceber justamente aqui por meio da maquete. Então, dessa forma, nós encerramos a nossa apresentação, restando-nos apenas a agradecer à universidade, aos professores e todos que nos deram qualquer tipo de apoio para que nós conseguíssemos realizar esse trabalho.